Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. No dia de hoje, nós iniciaremos a leitura do primeiro livro dos reis de Israel, o capítulo primeiro, que diz assim: Quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então os seus servos lhe disseram: Que se procure para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela, que esteja diante do rei, tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa. Acharam a Abisag, sunamita, e a levaram ao rei. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: Por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e apoiavam. Porém, Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, rei e os valentes de Davi não apoiavam Adonias. Certo dia, Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra de Zoelete, que está perto de En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que estavam ao serviço do rei. Porém, não convidou Natã, o profeta, nem Benaia, nem os valentes, nem Salomão, seu irmão. Então Natã disse a Batseba, mãe de Salomão: Você não ouviu que Adonias, filho de Ragite, se proclamou rei, que nosso senhor Davi não sabe nada? Não sabe de nada? Agora permita que eu lhe dê um conselho para que você salve a sua vida e a vida de seu filho Salomão. Vá, apresente-se ao rei Davi e diga: Ó rei, meu senhor, não é verdade que você jurou a esta sua serva, dizendo: O seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias se tornou rei? Eis que enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu também entrarei depois de você e confirmarei as suas palavras. Assim Batseba entrou no quarto do rei para falar com ele. O rei já era bem velho e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se diante do rei, que perguntou: O que você quer? Ele respondeu: Meu senhor, você jurou a esta sua serva pelo Senhor seu Deus, dizendo: O seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e você, ó rei, meu senhor, não sabe disso. Ele sacrificou bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, Abiatar, o sacerdote, e Joabe, comandante do exército, mas não convidou seu servo Salomão. Porém, o rei, meu senhor, todo Israel tem olhos em você, para que o rei diga quem se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, morrer, eu e meu filho Salomão seremos tidos por culpados. Enquanto Batseba ainda falava com o rei, eis que o profeta Natã entrou. E anunciaram isso ao rei, dizendo: O profeta Natã está aí. Ele se apresentou ao rei e prostrou-se com o rosto em terra diante dele. Natã perguntou: Rei Davi, por acaso o Senhor declarou, dizendo: Adonias reinará depois de mim, e é ele quem se assentará no meu trono? Porque hoje ele foi sacrificar bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército e Abiatar, o sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo com ele e gritando: Viva o rei Adonias! Porém não convidou a mim, que sou servo do rei, nem Zadok, o sacerdote, nem Benaia, filho de Joiada, nem Salomão, que é servo do meu senhor. Será que isso teria sido feito por ordem do rei, meu senhor? E o senhor não me contou nem a este seu servo quem se assentaria no seu trono depois do Senhor? O rei respondeu: Chamem Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então o rei jurou, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia,
Farei do dia de hoje como jurei a você pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi disse: chamem Zadok, o sacerdote, Natão, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Então o rei diz: levem com vocês os meus servos, façam o meu filho Salomão montar na minha mula e leve-no a Gion. Ali Zadok, o sacerdote, com Natão, o profeta, ungirão o rei sobre Israel. Então toque a trombeta e digam: viva o rei Salomão! Depois venham subindo com ele, e ele virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei que ele seja chefe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém. Que o Senhor, Deus de Israel, meu Senhor, confirme isso. Como o Senhor Deus tem estado com o rei, meu senhor, assim esteja com Salomão, e faça com que o trono dele seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então Zadok, o sacerdote, Natão, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram Salomão montar na mula que era do rei Davi e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, levou o chifre de azeite que estava no tabernáculo e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! Todo o povo vinha subindo atrás de Salomão, tocando flautas e gritando de alegria. O barulho era tanto que parecia que a terra estava se fendendo. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isso quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o som da trombeta e perguntou: o que significa esse alvoroço na cidade? Enquanto ele falava, eis que chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: entre aqui, você é um homem valente e deve estar trazendo boas notícias. Mas Jonatas respondeu a Adonias: pelo contrário, nosso senhor o rei proclamou Salomão como rei. E Davi enviou com ele Zadok, o sacerdote, Natão, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e os da guarda real, e eles fizeram Salomão montar na mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natão, o profeta, ungiram o rei em Giom. Eles voltaram de lá cheios de alegria, e a cidade se alvoroçou. Esse é o barulho que você ouviu. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Além disso, os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e disseram que o Senhor Deus faça com que o nome de Salomão seja mais célebre do que o nome, seu nome, faça com que todo o trono dele seja maior do que o seu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. O rei também disse o seguinte: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono e permitiu que eu o visse com os meus próprios olhos. Então todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer, se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Porém Adonias, temendo Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Então alguém foi dizer a Salomão: eis que Adonias tem medo do rei Salomão, porque pega nas pontas do altar, dizendo: que o rei Salomão me jure hoje que não matará esse seu servo à espada. Salomão respondeu: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá no chão, mas se fizer alguma maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou mensageiros e o fizeram descer do altar. Adonias veio, se prostrou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para a sua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, o Deus que cumpre todas as suas promessas, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Josué, o Deus de Davi, o Deus de Salomão, o nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, aquele que governa todas as coisas, aquele que estabelece reis e tira reis, aquele que estabeleceu o plano eterno da redenção em Cristo Jesus e prometeu a Davi, seu servo, que da sua linhagem nasceria
o Rei eterno, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque as tuas promessas não são lançadas por terra. O Senhor é poderoso não apenas para dizer, para prometer, para declarar, mas para fazer cumprir. Te louvo por essa porção da Sua palavra, onde o Senhor vem deixar registrado o estabelecimento do reino eterno da descendência de Davi, passando o seu reino terreno para Salomão, filho e herdeiro de Davi, conforme o Senhor havia prometido. Muito obrigado, porque mesmo quando os homens tramam e armam as suas ciladas e artimanhas para tentar fazer de maneira diferente, o Senhor tem as rédeas na mão, governa todas as coisas, estabelece reis e destitui reis. E o Senhor assim fez mais uma vez. Muito obrigado, porque sempre o Senhor mantém homens fiéis, tementes ao Senhor, que muitas vezes, mesmo sendo minorias, permanecem firmes, inabaláveis na presença do Senhor. Permita que sejamos um desses, ou como diz aquele hino, um dos tais, que possamos ser um daqueles que em breve estarão com Cristo reinando para sempre. Apresentamos diante do Senhor as nossas vidas, suplicando ao Senhor que nos ajude a desenvolver uma vida de devocional e de piedade diante do Senhor. Que possamos ter uma vida de oração, de leitura, de meditação na tua palavra, de estudo da tua palavra, de jejum, de consagração, e que a tua palavra ocupe lugar na nossa mente e no nosso coração, e que possamos analisá-la com todo carinho e atenção, para ter o cuidado de fazer conforme tudo nela está escrito, não nos desviando nem para a direita, nem para a esquerda. E assim que a tua vontade, o teu plano, o teu propósito eterno se cumpra nas nossas vidas. Colocamos diante do Senhor as nossas casas, para que sejam verdadeiros locais de culto e de adoração ao Senhor. Apresentamos diante do Senhor os nossos familiares, suplicando que a tua boa mão seja estendida sobre eles, o Senhor os alcance e, através da ação do teu Espírito, os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que possa haver conversão, salvação no nosso meio, no meio dos nossos familiares. Tudo isso para a honra e glória do teu nome. Mais uma vez apresentamos diante do Senhor os enfermos, os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos conhecidos, até mesmo os desconhecidos. Que a tua boa mão de poder esteja sobre eles, trazendo cura e restauração. Enquanto isso, fortalece os familiares, sustenta, dá esperança e que haja um mover do Senhor trazendo salvação na vida de cada um deles. Abençoa aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, que possam ser alcançados pela paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Abençoa a tua igreja, revigora a tua igreja, renova a tua igreja, fortalece a tua igreja, manifesta a tua graça e o teu poder no meio da tua igreja. E acrescente, Pai, dia a dia os que vão sendo salvos, que a tua igreja cresça e prospere, para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos gratos ao Senhor, com o nosso coração vibrando de alegria, e o fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que vive e que reina para sempre, aquele que estabelece reis e que retira reis. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra nas nossas vidas, na vida da tua igreja e na nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã, se o Senhor assim permitir, estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.